Essa semana Deus ministrou aos nossos corações, e principalmente ao meu coração, a respeito dessa palavra, e o entendimento real dessa palavra para as nossas vidas. E é uma palavra muito conhecida, é um texto conhecido já de muitas pessoas. Ele fala sobre a vida de Elias e a fuga dele de Jezabel. Elias foi um homem de Deus, um profeta espetacular, e essa noite eu quero que o entendimento dessa palavra venha aos nossos corações, amém? E eu creio que se você está aqui hoje é porque Deus te trouxe até aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar antes de eu ler. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, por esse momento, te louvar porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada detalhe, por cada um que está aqui, por cada família aqui representada, pela mão do Senhor estar estendida sobre as nossas vidas, e que o Senhor, ó Pai, nos traga entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Diga amém. Eu cantei com os meninos, fiquei um pouco rouco, mas tudo bem, você está entendendo. Então, 1 Reis, capítulo 19, quem encontrou, diga glória a Deus. Alguns não encontraram, todos acharam, amém. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pediu a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram seus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse a ele, volta pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Anzel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafaté, o Abeal Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas também não beijaram. Amém? Só até aí. Amados,
ao ler esse texto, o que vem ao nosso coração de imediato é que Elias estava cansado. Ele estava cansado da vida. Ele estava cansado pelas dificuldades. Ele estava cansado porque aquilo que vinha sobre ele era um peso muito alto. Era um peso real. Era um peso verdadeiro. Era um peso que não era qualquer coisa, mas era algo verdadeiro. Obrigado, Ailton. Era algo diferente. Era algo que veio, além de espiritual, também algo natural sobre a vida dele. Então, aprender a como detectar o cansaço ou o esgotamento da nossa alma, bem no início, é que vai nos auxiliar a combatê-lo severamente. Essa palavra fala sobre o cansaço da nossa alma, o cansaço real que temos na alma, ou uma depressão da alma. Detectar esse ponto será crucial para a nossa vitória. Detectar que ponto? O ponto do cansaço, o ponto crucial, o ponto da depressão da alma. O cansaço ou o esgotamento também da alma, ele existe e é um mal do nosso século. Um dos grandes mal do século que vivemos hoje é a depressão. E ele é real também espiritualmente. Isso na verdade é uma depressão espiritual. Pode chegar uma hora que o recurso acaba a energia, acaba a alegria, acaba a motivação. Elias sofreu dessa depressão espiritual, desse cansaço da alma, desse esgotamento da alma. E ele disse: chega, eu cansei, Senhor, cansei demais, estou farto, estou cansado de tudo isso. Leva-me, Senhor, porque eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, me leva para perto do Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava com medo de Jezabel, ele fugiu com medo de morrer. Às vezes você ainda não teve uma experiência com Deus, ou uma experiência dessas, de se sentir totalmente esgotado espiritualmente, mas creio que na verdade esse tipo de experiência, ele vai acontecer com todos nós, porque para que haja crescimento, às vezes chega esse esgotamento real da alma. Todos nós teremos isso um dia. Um pastor, amigo meu, e saindo, ele me disse algo interessante. Estava eu e a Iane junto. Ele nos disse o seguinte: vocês vão passar por um deserto, e nesse deserto vocês vão estar sozinhos, ninguém vai estar com vocês, ninguém. Eu disse: como é que é isso? Ele falou: não sei, Deus é que mandou te falar. É bom isso, né? É uma beleza, quando o cara não dá indício nenhum, para como você vai sair, é melhor ainda. Ele só conta o problema, como você vai sair, ele fala: você vira, né? Isso é ótimo. E ele pegou e disse isso para a gente: olha, você vai passar por um deserto, e aonde você vai estar? Totalmente só. Não foi fácil aceitar essa palavra, amado. Na verdade eu não aceitei, eu rejeitei, te rejeito em nome de Jesus, mas na verdade eu percebi que era real, e que isso ia acontecer nas nossas vidas, e aconteceu. O crescimento passa por um momento onde nós devemos estar a sós com Deus. O crescimento te leva a um momento para você estar a sós com Deus, e um sinal do cansaço espiritual aparece quando você se torna um apreciador de comparações. Quando você se torna um apreciador de comparações, o que é isso? Você gosta de comparar tudo e todos. Tem gente que sofre de comparecite aguda, ele quer comparar com tudo. Não, eu comparo o pastor pregando com o pastor fulano, eu comparo o ciclano com aquele outro, eu comparo o cara ministrando com aquela outra. Não, ele começa a fazer comparações, o tempo inteiro compara, mas ele não compara, não é para se sentir bem, não, ele se compara para se sentir mal, se sentir pior, inferior, se sentir para baixo, se sentir menosprezado, e isso é um cansaço da alma. Isso é um desejo realmente, isso é uma evidência realmente latente de um cansaço da alma. A comparação, ela produz a crítica, e o seu pior crítico é você. O seu pior crítico é você mesmo. Quem vive debaixo de culpa, não consegue servir a Deus com alegria, e muito menos com liberdade. Quem vive uma vida debaixo de culpa, ele nunca vai servir a Deus com alegria, e muito menos com liberdade. Você precisa aceitar o amor de Deus em sua vida. Não, pastor, mas eu fui muito ruim, eu fui muito pior, o senhor não sabe o que eu fiz, eu sou o pior cara do mundo. Não interessa, o amor de Deus chegou para você. Não interessa, a vida de Deus chegou para você, e ela pode mudar a sua vida, basta você querer.
Não se compara com outra pessoa, não vou me comparar porque fulano é melhor, eu posso... Não, se compare com Jesus, se quer fazer alguma comparação. Às vezes nos sentimos maus, porque algumas pessoas fazem comparações ruins. Não se sinta mal, porque alguém compare você com alguém, não interessa isso para você. Você precisa aceitar do amor de Deus na sua vida. E daí, Deus me ama muito, e me ama muito mesmo. Se sou ruim ou bom, Deus vai me melhorar. Eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia. Deus nos libertou para vivermos em amor. Não se compara com as outras pessoas, sabe por quê? Porque você é autêntico. Deus fez você e jogou a forma fora. Você é um autêntico. Você é uma pessoa especial. Pode ter pessoas que até parecem com você, mas não é você. Denorex, parece, mas não é. Entendeu? Não adianta, não vai ser igual a você. Você é especial, é diferente, é uma pessoa diferente. Você é autêntico. É o único que Deus criou para a glória dele. Então viva para ele, desfrute do amor dele, cresça nesse amor, pois alguém nunca vai te amar como ele. E se você entende que as pessoas não te amam, seja você a amá-las, porque você é igual a Deus. Você é diferente. Outra coisa que me chama a atenção no texto, o cansaço da alma, ele ocorre também como quando achamos que tudo deve ser do nosso jeito, somente do nosso jeito, ou mais, só nós que fazemos direito, ninguém faz igual. Aqui, Elias fala o seguinte para Deus: tentaram me matar, mas eu fui o único que zelou da obra do Senhor, ninguém mais zelou, só eu zelei, só eu estava aqui, só eu enfrentei os profetas de Baal, só eu subi ao monte, só eu estava lá, porque eu fui, porque eu quis. Ele olha só para ele. Olha um exemplo diferente de Elias. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, desceu, ele tinha feito um bezerro de ouro. Moisés fica manso, quebra as pedras da lei, que tinha escrito nas talhas, ele quebra, joga no chão, e começa a bater no povo, e falar com o povo que era só ele. Ele volta, e fala para o Senhor o seguinte: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão falando, eles não sabem o que estão fazendo, me dá de novo as leis. E Deus faz assim. Elias não fez isso, e veja que Deus pergunta para ele 2 vezes: o que você está fazendo aqui? E ele dá a mesma resposta: só ficou eu, porque eu, e somente eu, só eu que restei, só eu que fiz a obra. Ele começa a olhar só para ele. Elias achou que era somente ele que fazia as coisas em Israel, só ele que guardava aliança. Por isso temos que nos disciplinar, temos que aprender a viver em comunhão, em amor, e em amor verdadeiro com o corpo. Não é só eu que faço a obra, somos todos nós, é a igreja. As escolhas ainda são nossas, você que escolhe isso. Quem decide é você a ser bênção ou ser maldição, a pecar ou a não pecar. Isso é claro, é latente. Quero tentar explicar uma coisa para você essa noite. Preste atenção. Deixa eu beber uma água, que eu estou ficando rouco. Eu gritei muito no louvor. No jardim do Éden, melhorou muito. Havia 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores, ela abria dimensões. A árvore da vida abria a dimensão do espírito. A árvore do conhecimento do bem e do mal abria outra dimensão. Quando Adão escolhe comer da árvore da vida, ele comia da dimensão do espírito. E quando ele abre o entendimento dele pela serpente e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele abre a dimensão da morte. Adão perdeu a dimensão do espírito e comeu da dimensão da morte. Preste atenção. Às vezes a Bíblia nos compara como árvores. Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: que nós temos que dar o quê? Frutos. E o nosso fruto tem que permanecer. Fruto quem dá é árvore. Jesus também fala o seguinte, que ele é a videira verdadeira. Quem estiver ligado nele, quem é ligado em árvore é o quê? Ou é ramo ou é a árvore. Nós somos ramos frutíferos das árvores.
O Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na tua lei medita de dia e de noite, pois será plantado como árvore, junto a ribeiros de água. No devido tempo vai dar o seu fruto. A Bíblia nos compara como árvores. Árvores. Então, de certa forma, árvores são a comparação para que objetos como esses abram dimensões diferentes, dimensões aonde atuamos. Você deseja atuar na dimensão da carne ou na dimensão do espírito? Os bons frutos que produzimos podem ser pessoas ou também podem ser atitudes. Lá em Gálatas 20, Paulo fala a respeito de alguns frutos, ou melhor, fruto, que é o fruto do Espírito Santo, e ele chama as outras coisas não como fruto, mas como obras da carne, que são atitudes, e os frutos também são atitudes. Então, o fruto pode ser uma atitude, ou pode ser também pessoa. Então, o mundo espiritual, é isso que eu quero que você entenda, ele se alimenta de palavras, de pensamentos, mas muito mais de atitudes, muito mais de atitudes. Produzimos pessoas, ou produzimos também atitudes. O nosso fruto tem que ser o nosso alimento, mas podemos ser bons ou péssimos alimentos, ou podemos estar nos alimentando muito bem, ou também podemos estar nos alimentando muito mal. Então, tome cuidado com o que você come hoje, pois os reflexos do seu alimento, eles virão amanhã. A vida que você tem vivido hoje, dá indícios do que você comeu ontem. Quando pecamos, alimentamos também demônios, pois esses se alimentam dos restos da árvore do conhecimento do bem e do mal, os nossos frutos. Alimentamos. O homem pecou lá no jardim, e Deus removeu do jardim, tirou ele do jardim, e também removeu a árvore da vida. Deus fala que a árvore da vida foi removida dali, Deus fechou o jardim para que o homem não entrasse mais. Mas vemos a árvore da vida depois, lá de Gênesis, aonde você começa a pensar onde está a árvore da vida? Lá em Apocalipse. A Bíblia fala que a árvore da vida está lá em Apocalipse, e a árvore da vida representa Jesus. E eu estou finalizando o entendimento, para mim chegar onde você quer entender, para você entender. Espere para você entender. Se a árvore da vida representa Jesus, e ela foi tirada do mundo, e colocado na Nova Jerusalém, quando o mundo vier reinar com Cristo, Cristo estiver reinando, tudo estiver perfeito, então ali nós teremos a visão da árvore da vida. Também sabemos que a árvore da vida vai simbolizar Jesus, isso é claro. Por isso aquele que se alimenta da vida, se alimenta dessa árvore, se alimenta de Cristo, jamais terá fome. Mas onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia não fala dela mais. A Bíblia não fala dessa árvore. Nenhum outro lugar nas Escrituras fala dessa árvore. Aonde ela está? Depois que Adão comeu dela, para onde ela foi? Ela nunca mais foi tirada do mundo. Ela está no nosso meio, esperando que você coma no fruto dela, que é o fruto do pecado. Essa árvore ainda aponta para as nossas escolhas, as nossas atitudes e os péssimos frutos que temos. Entende isso? Entende do que você está comendo? Por isso não importa mais o que Adão comeu, importa o que você está comendo diariamente. Cuidado com o cansaço da alma, pois ele pode te levar a comer dessa árvore. Todas as vezes que pecamos, comemos desse fruto. Todas as vezes que pecamos, comemos do fruto dessa árvore. Todas as vezes que erramos, nos afastamos da presença de Deus, comemos a desobediência, comemos a separação de Deus. Comemos porque ela está ao nosso meio, ela está à nossa vista. Às vezes você não vai entender essa árvore, mas você vai entender o que você faz, e o que você faz fala do que você comeu. As suas atitudes falam do que você comeu. Outro sinal de cansaço é quando nós começamos a enxergar as coisas exageradamente. Tudo é exagerado e tudo é errado. Alguns acham que só eles têm problema, que só a família deles tem problema, que só a rua deles tem problema, que é o mais castigado, que é o mais pisoteado, que eles não são bons, por isso estão sempre longe de tudo. Outros acham que eles são os melhores,
e que nada vai funcionar sem Ele. Isso se torna um desequilíbrio total na sua vida. Nos tornamos santos. Então, por isso não devemos tocar em coisas impuras. E o terceiro, o sangue colocado no último polegar direito do pé, fala do caminhar dentro do propósito de Deus. Não fuja do caminho, não fuja dos princípios, não fuja de Deus. Você é dele, para Ele você foi criado. Então cumpra o seu chamado. Os polegares são fundamentais, porque os polegares são os pontos de equilíbrio do nosso corpo. Você não consegue pegar nada sem um polegar. Tira o polegar da sua mão se você pega alguma coisa. Você não pega. E o polegar do pé, sabe para que serve? Para te dar equilíbrio. Tira o polegar do teu pé, vê se você fica em pé. Você não fica. O equilíbrio vem de Deus. O toque vem de Deus. A mão vem de Deus sobre nós. Por isso temos que entender que o equilíbrio vem de Deus. É com as mãos que Ele vai tocar em você, que você vai tocar nas pessoas. E os polegares dos seus pés têm que estar firmes para te dar um equilíbrio. Deus quer que você use primeiro em você, para você depois usar os outros. Deus quer sarar você, para você começar a ministrar sobre os outros, trazer um equilíbrio celestial. Mas pastor, isso é para sacerdote. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos sacerdotes. A Bíblia não é o que você pensa em ser, é o que a Bíblia diz que você é. Você é sacerdote, você é separado, você é povo exclusivo, você é povo marcado. A Bíblia te fala isso, você é um povo marcado, separado. Outro sinal do cansaço é a desistência dos meus sonhos. Elias, no versículo 4 que lemos, ele fala: Senhor, eu quero morrer, acaba, eu não quero mais nada, eu não quero mexer com mais nada, chega, Senhor, já tive o bastante, eu não quero viver mais, eu não quero saber de ministério profético, eu não quero saber mais de pastorear, eu não quero saber mais de liderar, eu não quero ser mais líder de nada, chega, Senhor, eu não quero mais te servir, eu não quero mais compromisso, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber do povo, estou nem aí quem ficou para trás, eu não quero nada, eu quero morrer. Elias falou isso para Deus. Essa sem dúvida é o fundo do poço do cansaço da alma, é o esgotamento total. Isso é quando você começa a pensar somente em sua vida, e esquece a outra vida, esquece as outras pessoas, porque as outras pessoas não têm mais importância nenhuma para você. Esquece também seus planos, esquece também seus alvos, não se importa mais com ninguém. Você não deve andar de base, ou com base em emoções, amado. Você deve andar com base nas suas decisões. Sabe por quê? Assim deve ser o adulto espiritual, pois a criança ela faz o que gosta, mas o adulto faz o que é necessário. Você não foi chamado para servir o Senhor, para fazer o que você gosta, você foi chamado para fazer o necessário para a obra dele. Deus falou para Elias: não acabou ainda, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Sai da caverna, que eu quero conversar com você. Entende isso? E às vezes nós queremos fazer do jeito que nós queremos, mas o esgotamento, o cansaço da alma, às vezes nos impede de ver essas coisas desse jeito. E o que pode ser feito? Quando você chega a tal ponto, o que pode ser feito? Quando o desânimo bate na sua vida e você vê que não dá conta de mais nada. Primeiro ponto importante: descanse. Não tome decisões precipitadas. Descanse. Às vezes chegou o momento daquele período de você caminhar sozinho. Chegou aquele momento. Não, o momento de eu refletir, de eu ter tempo com Deus. Todo esgotamento da alma também tem um lado físico da coisa. Elias queria morrer. Você precisa descansar. Isso não é parar o ministério, não é parar de servir a Deus, não é abandonar a igreja, a célula, a sua rede, mas isso quer dizer que você precisa valorizar o momento a sós com Deus, e às vezes com a sua família. Isso acontece, ter um momento de descanso. Algumas vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer, sabe o que é? Dormir. A coisa mais espiritual que você pode fazer naquele momento da sua vida é dormir. Salmo 127, 2: aos seus amados Ele dá enquanto dormem.
Na outra tradução, NVI, que eu amei, muito melhor, o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Pessoas que não dão conta de dormir, a Bíblia fala, o Senhor concede o sono para aqueles que Ele ama, concede o revigor da alma, concede um novo momento. Deus quer falar contigo, é em secreto, é em particular. Depois que passou todos os ventos, todos os terremotos, todos os fogos, aí Deus se apresentou a Elias, numa brisa suave. Outro passo, você deve encarar as suas frustrações. Versículo 9 e 10 que nós lemos, Elias fala para o Senhor, ele quer bater boca com o Senhor, ele fala para ele o seguinte: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Elias entra numa caverna e quer ficar lá. Deus dá um alimento para ele andar 40 dias e 40 noites, ele vai para uma caverna e quer ficar lá. E aí Deus chega para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, a minha vida está difícil. O Senhor não entende essas coisas, o Senhor não vive aqui na terra, mas minha vida está difícil, está complicado. O Senhor não sabe, estou com meu aluguel atrasado, minha água cortada, complicado, o povo quer me matar. Ele olhou para Deus e falou: o Senhor não está entendendo, eles querem me matar. O Senhor conhece Jezabel? É a rainha do negócio, e ela quer me matar. Eu estou servindo o Senhor quer deixar os outros me matar? Então eu quero morrer, me leva. Eu não quero ser morto por ninguém, só pelo Senhor, me leva. Elias começou a dialogar com Deus: Senhor, a minha vida está difícil demais, eu já fiz tudo e não resolveu nada. Às vezes, amado, pode até parecer reclamação ou lamúria, mas não é. Não é. Tem momentos que você tem que ter um desabafo com Deus. Você precisa aprender a orar, a contar a Deus o que está acontecendo com você. Conte para Deus: Senhor, está difícil mesmo, não deu isso, não deu aquilo, tem portas que estão se fechando, tem problemas que estão acontecendo, tem outras coisas que estão se levantando contra a minha vida, não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Você tem que falar para Deus. Deus quer te ouvir. Deus ama o coração que é sincero, porque se o coração que é sincero estiver errado, Deus vai corrigir ele imediatamente. Foi o que fez com Elias. Mas se o coração não é sincero, ele nem consegue chegar na presença de Deus. Aí ele começa a murmurar, aí ele começa a reclamar, aí ele começa a falar demais, aí ele começa a entrar por caminhos tortuosos. O Senhor deseja nos ensinar a contar para Ele as nossas angústias. Precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, não só diante de Deus, mas também diante dos nossos líderes, para que haja cura na nossa alma, para que haja cura no nosso meio. Terceiro passo, importante: coloque seu foco em Deus. Esse é um ponto fundamental, o mais importante. Depois de ouvir Elias, Deus o respondeu no versículo 11, ele falou para ele o seguinte: sai da caverna. Sai da caverna, sobe para o monte que eu quero falar com você. Ou melhor, sai do lugar de escuridão, de prisão, de lamúria, de tristeza, e vem para perto de mim, porque eu falo com você face a face. Levanta e vem. Não adianta você ficar bem emburrado e gritando aí, querendo morrer, não, dando chilique. Vem falar comigo. Para de dar chilique. Tem atitude de adulto. Te dei elemento de você caminhar 40 dias, você vai para a caverna. Vem falar comigo, eu sou Deus, vem falar comigo. Eu quero falar com você. Eu preciso falar com você. Você precisa colocar seu foco em Deus. Tira o foco do problema, mira em Deus. Faça a segunda vontade de Deus. Para de falar do diabo, fala de Deus. Tudo é culpa do diabo. Não, o diabo é que detonou minha vida, porque o diabo é que fez isso, o diabo é que fez aquilo. Não, o diabo entrou e atrapalhou tudo, trouxe engodo, trouxe problema. Para de falar do diabo, fala de Deus. Pare de falar dos outros. Não, porque o diabo usou o fulano, usou o ciclano para atrapalhar meu negócio, que não sei o que. Fale de Deus, busque a Deus, vá até Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Tira o foco daqueles que querem criticar, e para de criticar você mesmo. Coloca o foco em Deus. Pare de perder tempo com aqueles que não querem receber, e invista na vida daqueles
que querem mudança. Às vezes você está investindo na vida de pessoas erradas, amado. Invista na vida daqueles que querem mudança. Não dê pérolas aos porcos. Mude o seu foco, seu olhar, suas decisões, sua postura, sua confiança. Mude sua oração, mude o seu coração, mude suas palavras, suas atitudes. Então deixe Deus ser Deus em sua vida. E deixe de comer da árvore do bem e do mal. E comece a comer da árvore da vida. E comece a ter bons frutos. Só assim você vai romper. Senão você não vai romper nunca. Porque o que você come mostra o que você é. Por último, se você deseja sair de cansaço espiritual, dessa mornidão, e vencer, então escute algo. Resolva hoje parar de ver a si mesmo. Tire os olhos de você. Coloque os olhos em Deus e na casa dele. Pare de ficar pensando em você e nas suas dificuldades, porque ainda há algo para ser realizado, há uma obra que tem que ser feita, ainda há muita coisa para ser feita. Deus falou para Elias: meu filho, você está com a visão só em você, ué. Tira a visão do seu umbigo, para de olhar para você, que você ficou sozinho, o quê? Para com isso, começa a olhar para frente, olha para a obra. Deus mostrou para Elias o seguinte: tem muita coisa para ser feita ainda, e você está aqui dando birra. Tem muita coisa para ser feita, precisa trabalhar, levanta logo, sai daí, sai da caverna. Ele sai da caverna, vai até Deus, Deus fala para ele: o que você está aqui dando birra? Quer te mostrar algo. Volta para o caminho que você veio. Primeira coisa, volta para trás. Vai ungir Ezel, vai ungir Jeú, e vai ungir Eliseu no seu lugar, tá? Senhor, isso, porque quem escapar da espada de Ezel, Jeú vai matar. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. E você vai fazer o seu serviço, porque a obra não acabou ainda. Deus quis mostrar para ele o seguinte: tem muita coisa para ser feita, e você está querendo dar birra aqui no meu meio. Tem muita coisa para ser feita, eu estou te usando, eu estou sendo benevolente com você, querendo usar você, te mostrando as coisas, e você, a hora que chega diante de mim, não tem revelação de quem eu sou. Volta para trás, volta. E Elias não matou Jezabel, porque estava com medo dela, mas Jeú a matou, a quem Elias ungiu rei de Israel. O julgamento do Senhor, ele vem, mais cedo ou mais tarde ele virá, sobre todos. Agora, a obra ainda não acabou. Tem pessoas indo todos os dias para o inferno, e às vezes nós estamos preocupados com coisas nossas, um trenzinho à toa. O irmão não me falou graça e paz, eu estou muito grilado com ele. E tem gente indo para o inferno, e você está grilado com o irmão que não te falou graça e paz, e o cara está indo para o inferno. É muito duro isso, mas é real. Aí tem pessoas todos os dias envolvendo com drogas. Você está chateado porque o pneu do seu carro furou e você molhou na chuva. E tem gente indo por meio das bocas de drogas lá o tempo todo. E Deus querendo te dar uma palavra. Quando você vê essa pessoa, dá uma palavra de Deus para ela e fala assim: olha, seus olhos estão tristes, o Senhor tem algo para a sua vida, querendo te usar, e você não entende isso, você não quer. Por quê? Porque você está preocupado com você, preocupado com a sua vida, preocupado. Não é que você não tem que preocupar, tem, mas você está dando atenção somente para isso. Tem muita gente para ser treinada, muita gente para ser levantada, tem muita célula para ser aberta, tem redes que precisam ser consolidadas, pessoas para serem cuidadas, evangelizadas. Tem muita gente precisando de Deus, precisando de ser salvo. E eu, dentro da caverna, na mornidão, lança a depressão fora da sua vida, amado. Deixa Deus agir na sua vida. Você será usado por Deus quando você deixar Deus te usar. Deus falou que te levantou como cabeça e não como cauda, para estar por cima e não por baixo. E nós estamos caminhando, na verdade, para uma reta final. Para uma reta final, amado. Nós estamos caminhando para o final das coisas. Não se engane. Tem gente que olha e fala: nós estamos vivendo um tempo novo. Mas sabe qual que é o tempo novo que nós estamos vivendo? O tempo do fim. O tempo do fim das coisas. Escute bem. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Pastor, Jesus falou que nem ele sabia da volta dele. Ele não sabia. Aqui na terra. Lá no céu já sabe. Mas eu quero te contar algo. No livro de João, no Apocalipse, ele fala: faça as contas.
Pesquise, que saberão o tempo. É muito claro isso. Israel, em 1948, ele se tornou nação, novamente. A figueira brotou novamente, porque Israel é conhecido como a figueira na Bíblia. E a Bíblia fala que depois do brotar da figueira, passará uma geração, até que eu venha. A Bíblia fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Então faz a conta, amado, que você vai saber se está pronto, se está perto, ou se está longe o fim. Se você é rápido de conta, você vai saber que 80 anos dá 2028. Pastor, você está falando que Jesus vai voltar em 2028? Não, não estou falando nada disso, estou falando para você fazer a conta. Porque senão você vai sair falando aqui para mim e para os outros que eu estou falando alguma coisa. Eu não estou falando nada, estou falando para você fazer a conta. E aí você vai diante de Deus, e Ele vai falar com você. Pastor, mas a Bíblia fala que ninguém vai saber. A Bíblia fala também que aos seus profetas Ele revela todos os seus segredos. Entende isso? E nós estamos preocupados, porque o irmão não falou graça e paz para mim. Eu não estou preocupado com isso. Graça e paz para ele a semana inteira que eu não vejo. Mas eu quero ganhar alguém para Jesus. Eu quero buscar alguém para Jesus. Eu quero me envolver com a obra. Eu quero me envolver com a casa de Deus. E às vezes nós pensamos assim: nossa, pastor, mas Jesus vai voltar em 2028. Não, estou brincando, irmãos. Presta bem atenção. Depois você vai para o YouTube, os outros ficam falando. Mas escuta bem. Às vezes a pessoa fala assim: olha, Jesus vai voltar e tal, e aí eu vou ficar desesperado. Como é que vai ser? É minha faculdade, minhas coisas, minha filha, meu filho é novo, e aí? Amados, se a Bíblia fala, eu não quero saber de nada. Se a Bíblia fala que com ele vai ser muito melhor, então não estou nem aí. Vai ser melhor. Ah, mas eu vivo uma vida boa. Mas a Bíblia fala que com ele vai ser muito melhor, então não estou nem aí. Eu quero estar com ele. Ah, mas aí lá, pastor, como é que nós vamos saber quem é quem? A Bíblia não me fala isso. Ela fala que vai ser muito melhor. Então eu quero saber quem é quem. Eu quero saber de estar lá. É isso que eu quero. Amanhã, e amanhã, e amanhã. E aí? Entende o que eu estou querendo dizer para você? O nosso foco tem que ser no agora, em Deus. O amanhã pertence a Ele. O próprio Tiago disse isso. O que adianta você fazer plano para o amanhã, se o amanhã pertence a Deus? Pertence a Deus. E aí? Um dia eu estava num velório, e eu falando a respeito, fui falar a respeito de uma coisa, e o rapaz falou para mim o seguinte: Jesus está voltando. Eu disse: amém, é verdade. E ele pegou e falou para mim assim, ó: e ele vai voltar e vai levar todas as pessoas. Eu não acredito que ele vai deixar alguma pessoa de fora. Eu disse para ele: olha, na verdade é o seguinte, não é o que você acredita, é o que a Bíblia diz. Que o que você acredita ou deixa de acreditar não tem muita importância nisso. Mas Jesus voltou hoje. E ele falou: não tem jeito. Eu falei: voltou para aquele senhor que está lá deitado naquele caixão, porque eu conheço a vida dele e sei que ele entregou o coração para Jesus. Jesus já voltou para ele. E eu sei que ele vai estar incomparavelmente melhor do que nós que estamos aqui. Estamos discutindo. O dia que Jesus vai voltar, para ele já está muito melhor. Você entende isso? Jesus vai voltar mesmo, amado. Isso é claro. Agora o que nós estamos fazendo para a volta dele? Lembra das parábolas do talento? Não quero entrar, porque nós vamos fugir disso aqui. Esquece. Fecha o parênteses. Volta para cá. Jesus está às portas. Muito mais do que nós imaginamos. Deus disse a Elias: sai da caverna. Agora volta para a obra. Sua depressão tem que acabar agora. Para com depressão. Chega a depressão, vou te curar. Puf. Tanto é real que Deus o cura, que fala para ele: volta pelo mesmo caminho. E vai ungir pessoas no seu lugar. E vai continuar a obra. Vai continuar a andar. E vai continuar a pregar e anunciar o meu reino. Jesus o curou. Deus o curou. Deus o transformou. Agora entende isso. A depressão só vai acabar quando você tiver um encontro com Deus. Encontrar verdadeiramente com Ele. Não se esconder. Ou ficar esgotado porque eu não quero chegar até Deus. É como se Deus dissesse para Elias: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, vem a mim que eu quero te curar, quero te mandar de volta, quero derramar o óleo sobre a sua cabeça, e você vai derramar óleo na cabeça de muitos outros homens que eu vou te mandar. Deus disse para Elias: não é tempo de chorar, meu filho, o tempo de choro acabou, para de chorar, vamos correr, vamos atrás, não tem tempo de você ficar deprimido, o tempo de depressão sua acabou,
O tempo de você ficar lambendo as suas feridas também acabou. Para de chorar, para de medo e volta para trabalhar. Há para nós um novo momento, uma nova unção, um novo estágio. Muitas pessoas falam, há uma unção sendo derramada no nosso meio, mas para isso nós precisamos sair da caverna. Para isso nós precisamos sair da depressão, precisamos sair da angústia, do esgotamento, do cansaço da alma. Precisamos ter uma atitude real, é atender o chamado de Deus para a nossa vida. Se ainda estamos presos em nossa depressão espiritual, é porque não estamos experimentando da árvore da vida que é Jesus. Jesus nos ensinou um caminho para conhecer a Deus. Ele nos ensinou um segredo muito latente, muito real, que é conhecer a Deus como Ele é. Muitas pessoas têm servido o Senhor como Senhor. Jesus te ensina a servir o Senhor como Pai. Quando você olhar para Deus como Pai, a sua visão dele vai mudar. Jesus falava que Deus era Senhor, mas em todos os momentos íntimos ele falava, Pai, Pai, Pai. E todas as duas vezes que Deus falou com Jesus, ele falou, este é o meu filho, este é o meu filho, esse é quem eu separei. Não olhe para Deus só como Senhor, você tem que olhar para Ele como seu Pai, o seu Pai. Essa é a visão que Deus espera de todos nós. Jesus nos ensinou um segredo real, olhar para Ele como Pai, segredos celestiais. Jesus nos ensinou a intimidade de filho e pai. Muitos adoram a Deus como Senhor, isso é formidável, mas adorar a Deus como Pai é conhecer a verdade, é ir mais profundo na verdade. Preciso aprender a adorar o Senhor como Pai, para também eu sentir o amor de filho sobre mim. Se você servir o Senhor somente como Senhor, você não vai conhecê-lo como Pai, você não vai vê-lo como Pai. Não, Ele é o Senhor que manda, Ele é o Senhor que executa, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Deus Jeová, Ele é Senhor, Ele é forte, é poderoso, é tudo isso, mas Ele é Pai. Pai de eternidade. Ele é Pai, Ele é Senhor. Sabe o que Deus ministra no meu coração essa noite? É que Ele quer te ver como filho, mas quer que você olhe para Ele como Pai. Às vezes você não tem conseguido olhar para Deus assim. Você tem olhado para Deus como Senhor, aquele que é o provedor da sua vida, e Ele é realmente o provedor da sua vida, aquele como é Jeová Jirê, Deus provedor, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Ele é o Deus que faz todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele pode tudo, Ele é o Deus indescritível, Ele é o Deus formidável, Ele é o Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, mas Ele é Pai. Se você não olhar dessa maneira para Deus, nunca vai acabar o seu esgotamento da alma. Se você não olhar dessa maneira para Deus, Ele nunca vai acabar aquilo que está no seu coração, o cansaço da sua alma. Tudo que você vai fazer, vai ter uma razão natural e não espiritual. Enquanto você não olhar Deus como seu Pai, aquele que te supre por todas as coisas, porque Ele é Pai. Às vezes as pessoas vão ficar, amados, por resto da sua vida dentro de uma igreja, e não vão olhar para Deus como Pai. Às vezes ele vai perder a salvação, ou nunca teve a salvação. Não creio dessa maneira, mas eu creio que ele perdeu privilégios que só um filho tem. Seu filho não precisa pedir licença para entrar na sua casa, porque a casa é dele. Seu filho não precisa pedir licença para comer alguma coisa na geladeira, porque tudo que ele está lá dentro é dele. Seu filho não precisa pedir nada para você, além do que você já pode dar para ele, porque Deus falou que Ele nos deu tudo, e o melhor. Então tudo que você pede para Deus é nada, porque Ele já te deu tudo. É insignificante o que você pede para Deus. Se é um óculos melhor, se é um sapato melhor, se é um carro novo, se é uma casa nova, é insignificante para Deus, porque Ele já te deu Deus, Ele te deu Jesus. Se você não olhar para Deus como Pai, você não vai poder ter um relacionamento tão real como Ele, íntimo.
Só filho pode ter um relacionamento íntimo bastante com o pai, ao ponto de não chocar ninguém, porque eles são um. Jesus falou para os seus discípulos: eu e o pai somos um. E o que eu quero fazer com vocês é que vocês sejam um com o nosso Pai. Jesus, quando ele morreu como primogênito do Pai, o único Filho de Deus. Mas ele ressuscitou como unigênito, como o primeiro dos filhos de Deus. Nós somos os restantes. O apóstolo Paulo nos diz que nós conhecemos Deus como Abba Pai, que no hebraico quer dizer paizinho querido, papai ou pai de adoção. Deus nos marcou, amado, através de Jesus. Mas se você não conseguir olhar para Ele como pai de amor, você não vai conseguir entender desse amor. Se você não conseguir olhar para Ele verdadeiramente como um pai que cuida do seu filho, você nunca vai se sentir cuidado pelos braços do Pai. Se você não olhar para Ele como pai, abraça realmente seu filho, você nunca vai se sentir abraçado pelos braços do Pai. Essa noite tem pessoas que nunca foram abraçados pelo braço do Pai. O Pai deseja te abraçar. Há uma presença real de Deus no nosso meio, que quer mudar a sua história, para que você entenda Ele como Pai, e não somente como Senhor, mas como Pai. E é o Pai que move essas coisas, porque como eu te disse, quando Deus teve a oportunidade de falar com Jesus, Ele deixou bem claro: esse é meu filho, a quem eu comprazo, a quem eu amo, a quem é diferente de todos os outros, porque Ele é meu filho. Porque Jesus era o único filho dele. Hoje, quando Ele olha para você, e você tem uma atitude que Ele espera, Ele fala: esse também é meu filho, esse também é meu filho amado, esse também é o filho que eu esperei, esse também é o filho que eu gerei. Entende isso? Porque quando você chega diante do seu Pai, Ele vê Jesus em você, porque Jesus disse o seguinte: eu vou, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês, e Ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu falei. Por isso o Espírito Santo é formidável, porque Ele é o complemento da sua vida, em falar: olha, Cristo fez isso por você, 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 e Ele vai trazer à memória tudo aquilo que você entende de Cristo. E quando você olha no espelho, você fala: eu sou a imagem e semelhança de Deus, não só porque fui criado por Ele, mas porque Ele reside em mim. Amém? Queria que você coloque um cântico para mim. Se tiver aquele Pai, meu Pai. Se não tiver, pode colocar me ama, porque Deus também nos ama. Amém? E eu queria que você entendesse isso. Mas essa noite, eu queria que você também, enquanto esse cântico toca, e eu quero que isso seja bem espontâneo, do seu coração. Se você deseja receber o abraço do Pai, quero que você venha à frente, porque o Pai está aqui hoje para te abraçar. Ele está todos os dias na sua vida, mas hoje Ele quer te abraçar. Às vezes você nunca entendeu isso, mas hoje Ele quer te abraçar. Hoje realmente Ele quer abraçar você, e Ele quer demonstrar desse amor por você.